Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast da UAB Duque de Caxias, que é presidida pelo Wagner Botelho e pela vice Débora. Eu sou a vice-presidente da Mentoria Jurídica, sou a Ana Carolina Antunes, e hoje estamos com mais um tema aqui sobre compras online e e-commerce, tendências, benefícios e proteção ao consumidor. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, o Dr. Mário Cataldo, fundador do PROCON de Duque de Caxias desde 1991. É professor universitário e é mestre em Direito do Consumidor. Bom, doutor Mário, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar o convite. E vamos Sim, lá, falar sobre compras online, né? isso. Eu só, de primeira mão, eu quero agradecer o convite da doutora Sayonara, o convite da mentoria jurídica da OAB da segunda sessão, agradecer a doutora Carolina por estar aqui fazendo essa entrevista comigo e, em especial, ao meu grande amigo, doutor Wagner Botelho, que eu tenho muito prazer em dizer que a nossa amizade é longa. Muito obrigada. Bom, doutor Mário, o e-commerce ele tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos, né? A que você atribui esse fenômeno e quais os principais atrativos para o consumidor? Bem, o e-commerce, né, como se fala, mas vamos falando de comércio eletrônico, ele está tendo a cada dia que passa, é exponencial o crescimento dele, tendo em vista que tudo que a gente faz hoje, ou praticamente tudo que a gente faz hoje, nós estamos fazendo via internet, via telefone, em especial via internet, né? E o comércio eletrônico, ele se acelerou, na verdade, a aceleração dele se deu, na verdade, na Covid-19, Exatamente. que as pessoas ficaram em casa presas, né, sem poder sair, o comércio fechou. Virou o novo normal? Um novo normal, e nessas alturas as pessoas tinham que comprar, tinham que consumir, e nessas alturas qual foi a melhor prática existente? Era o comércio eletrônico. Comprar nas lojas através da internet, fazendo com que as compras fossem entregues normalmente em suas casas e trazendo benefícios até os dias de hoje. O comércio eletrônico ele vem aumentando de forma gradual, de uma forma não só gradual, mas de grande importância para a sociedade, para o consumidor em geral, né? Porque ele consegue dar mais facilidade para você adquirir alguma coisa. Então, é por aí que a gente começa com o comércio eletrônico e vamos discorrer aí as situações que existem. Quando você me perguntou quais atrativos que existem, você encontra pela internet preços atrativos, né? Você A imagem também é atrativa, mas quando chega em casa pode ser que não seja Sim, muito eu vou atrativo, né? entrar nesse detalhe para você, você tem total razão, porque isso tem uma fase que eu vou colocar logo a seguir para você, que se chama o direito da pessoa refletir, fazer uma Se reflexão, arrepender. é o direito de arrependimento, que tem uma previsão legal. Aproveitando essa Pois questão, não. né? Como o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica nas compras online e quais são os direitos mais relevantes que o consumidor deve conhecer hoje? Hoje, as dicas mais relevantes, vamos começar por aí, tá? Porque o comércio eletrônico é isso, é você pegar, olhar na internet, achar aquele produto interessante, comprar e receber, poder receber até com maior rapidez, muitas das vezes. Então, hoje, o consumidor ele pode comprar pela internet e ele tem um benefício muito importante que muito pouca gente conhece, que é o direito de se arrepender. Porque a máxima é o seguinte, dentro do direito do consumidor, o cidadão que compra, está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cidadão que compra fora do estabelecimento comercial, tá? Ele tem o direito de fazer uma reflexão e tem o direito de se arrepender daquela compra que ele fez. Independente do produto ter defeito ou não, ele pode Independente. devolver. Chegou na casa,
o artigo 49 ele é bem claro. A pessoa tem até 7 dias corridos para poder desistir do produto que ele comprou quando chega na sua casa. Não é da hora que ele faz o pedido, não, tá? É da hora que ele chega na sua casa, ou então um serviço, isso é o produto, ou um serviço que você contratou, tipo, você contratou o serviço da TIM celular. Começa a funcionar, você já tem os 7 dias para poder desistir se você não ficar satisfeito. Eu gostaria de dar para você, doutora, um caso que está em evidência na internet, que é o seguinte, não sei se a senhora já escutou falar, no óculos da NASA. Já ouviu falar? Não ouvi falar. Então, procura ver o óculos da NASA, que eles fazem uma propaganda que a pessoa pode comprar aquele óculos, foi feito na NASA, com todos os mecanismos, parafernálias, tudo da NASA, e que a pessoa não precisa fazer nem exame no oftalmologista para saber qual grau que ela vai usar. Ele já se adapta aquele ao óculos, grau. ele se adapta ao grau. Muitas pessoas compraram um preço razoável, que dava para a pessoa ou parcelar ou pagar à vista. E quando o óculos chega, que começa a contarem os 7 dias de arrependimento, quando a pessoa coloca o óculos no olho, a promessa é desfeita, a promessa da internet, que a pessoa passa a não enxergar nada. É uma propaganda enganosa, e a pessoa, pelo fato de não ter comprado na loja, dela ter comprado pela internet, dela não ter visto antes de experimentado, isso para qualquer produto, eu estou dando um exemplo real. A pessoa tem até 7 dias para poder desistir, fazer uma reflexão, devolver o produto. É bom que a pessoa entre em contato imediatamente com a empresa, através de e-mail, telefone, seja o que for, e a partir daí ela tem até 7 dias para devolver o produto e a empresa devolver o valor pago devidamente corrigido. Agora, na lei isso é muito simples, né? É Mas muito na simples. prática, como que funciona isso, né? Nós, no dia a dia, advogando, né, eu tenho o meu escritório, onde eu recebo muitas reclamações nesse sentido, e nós percebemos que continua existindo essa enganação. As pessoas hoje ela tem que se preocupar e saber que existe esse artigo, que ela pode existir, que ela pode refletir, fazer uma reflexão e pode desistir e ter o seu dinheiro pago, devidamente corrigido, de volta. As empresas não fazem, então o que resta? Entrar na justiça e pedir que se faça valer os direitos do consumidor. Bom, com a Lei de Proteção Geral de Dados em vigor, qual seria a responsabilidade das empresas no tratamento dos dados pessoais dos consumidores? Muito interessante isso. É a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma lei que veio para ajudar o consumidor a não ser lesado. No entanto, ainda existem maus fornecedores de produtos e serviços que se utilizam deste artifício. Ou seja, na Lei Geral de Proteção de Dados, os seus dados, o seu CPF, sua identidade, seu endereço, todos os seus dados pessoais, eles são invioláveis. No entanto, tem empresas que continuam fazendo esse tipo de coisa. E é importante colocar para você, doutora Carolina, que nós estamos passando atualmente, hoje, no dia de hoje, por uma situação vergonhosa no nosso país, que não é de hoje, isso já vem acontecendo há muitos anos, que é a questão do INSS. O INSS, as pessoas mais pobres, que mais precisam, elas foram totalmente enganadas com essas associações que pegavam esses dados
e que nós não podemos afirmar, como profissionais operadores do direito, nós não podemos confirmar que seja uma venda De dados. de dados. Mas é Mas importante o senhor mencionar que isso é uma relação de consumo também. é uma relação de consumo, porque a partir do momento que essa pessoa está pagando essa associação e essa associação está vinculada ao INSS, essa relação da pessoa, do aposentado ou pensionista, com essa associação é uma relação de consumo. Então, o governo atual está devolvendo o dinheiro para as pessoas, que foi retirado indevidamente. Devolvendo aos poucos. Alguns receberam, alguns não. Isso. E é importante frisar que nessa relação de consumo, que o governo está devolvendo esse dinheiro retirado indevidamente para quem não autorizou nenhuma associação, o que ocorre é simples. O que está acontecendo é o seguinte: essa devolução desse dinheiro, ela está sendo feita de forma errada para quem está recebendo, porque a partir do momento que existe a relação de consumo, esse dinheiro tinha que ser devolvido em dobro. E o que o governo está fazendo? Ele está devolvendo o valor simplesmente que foi retirado. Esse valor teria que ser corrigido monetariamente, primeiro em dobro, e corrigido monetariamente. E não está sendo feito isso. E pago automaticamente para as pessoas que foram lesadas, né? Não que elas buscassem... Exatamente. Obrigando-as a fazer um acordo, assinar um acordo, que não vão entrar na justiça para pedir essa questão do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que teria que ser em dobro. Então, é uma questão muito difícil da gente enfrentar, porque foram muitos milhões roubados dos aposentados e pensionistas. Muitos milhões mesmo. Bom, infelizmente, né, já puxando esse gancho, existem fraudes e golpes que são uma preocupação. Então, quais são os principais riscos e quais as melhores práticas que o consumidor pode utilizar para poder se proteger? Perfeito. Hoje, a gente, com a evolução das coisas, com tudo crescendo de maneira rápida demais, o que a gente tem de fraude hoje? Todo consumidor, na hora de olhar dentro da internet, ou mesmo que seja na televisão, como era na época da máquina da TechPix, não sei se você já escutou falar, que ela fazia tudo, inclusive falava ela. Sim. E as pessoas compravam ela, né? Então, hoje a pessoa tem que tomar cuidado na internet com o site, se ele é realmente regular. Tem como você ver. Basta que a pessoa procure saber qual é a fórmula correta, que ela entra ali e diz assim, site seguro. E aí você compra, porque existem sites que não são seguros. A outra questão de fraude que vem ocorrendo bastante dentro do mercado consumista é a questão dos boletos. Sim. Boletos. Inclusive, eu já recebi boleto. Advogados também passando por fraudes, Por fraudes. Né? Usando nossa imagem. Usando a nossa imagem, exatamente. Isso. Roubam a nossa imagem para poder pedir dinheiro para outros. Para o cliente. Temos colegas que estão desesperados, como o Mário, que começou meus clientes a me ligar e dizer, doutor, nós ganhamos o processo. Sim. E o senhor está me pedindo que deposite tantos mil para que a gente possa retirar o dinheiro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso tudo. As fraudes estão na nossa cara aí. Existe uma coisa terrível hoje. Eu tenho que dizer isso para você. Você já viu a propaganda atual da Gisele Bündchen vendendo perfume? Não. Pois é. A inteligência artificial fez uma Gisele Bündchen vendendo perfume e está vendendo direto. E foi descoberto. Descoberto por quem? Por ela. Ela disse, eu não preciso vender perfume. Precisou ela ir na televisão, no caso, no YouTube, para ela dar essa declaração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de boletos falsos,
informações que a gente recebe de que o seu nome vai ser protestado. A internet está um perigo total. Sim. Agora já está perigoso com a inteligência artificial, já está perigoso a questão de tocar um telefone, você só ter o número ali na frente, está perigoso agora você dizer alô, que pela voz é captado o teu nome e os caras fazem uma composição. Então, são os riscos que a gente corre e o consumidor ele tem que ficar alertado disso tudo, Sim. tem que ficar esperto disso tudo. Atendeu um telefone, entrou numa internet, não entre em sites que não seja seguro. Ou até mesmo pedir uma ajuda, né, para outras pessoas Exatamente. para fazer uma compra online, alguma coisa assim. Exatamente. Eu acho que esse é o principal cuidado que o consumidor, em geral, tem que ter para fazer valer os direitos dele de cidadão, conforme a Constituição determina. Porque senão nós vamos virar uma perfeita... vai virar um perfeito comércio ilegal, né? E todos vão sair perdendo com isso aí. Porque enquanto nós estamos aqui, doutora, conversando, tem gente tomando uísque por aí em algum iate, planejando alguma coisa para cair em cima da gente. Né? Bom, olhando para o futuro, né, e aproveitando que a gente está falando aí de e-commerce, quais são as tendências tecnológicas e de consumo que você acredita que moldarão esse comércio eletrônico? Primeiro, compras com Pix. Ele existe já hoje, mas ele vai cada vez se aprimorar mais. Agora já saíram com uma ideia aí de parcelar o Pix. Sim. Já ouviu dizer isso, doutora? Então nós temos que tomar esse cuidado necessário. Nós temos que tomar o cuidado necessário dentro da inteligência inteligência artificial. Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, hoje com a voz, você faz um pedido para comprar alguma coisa, né? Como é aquela, eu faço sempre uma analogia com aquele Alexa, né? Alexa. Sim. Você faz isso hoje na internet. Você hoje, para você ver um assunto no YouTube, você aperta lá um comando e fala que eu quero esse assunto, e o assunto aparece. Então, o consumidor, o futuro, ele nos espera com muitos avanços dentro da tecnologia avançada. O consumidor tem que se cuidar cada vez mais, ficar mais atento cada vez mais. Ele tem que, a doutora fez uma colocação muito boa, tem que pedir ajuda a quem sabe, que às vezes quem sabe é que não sabe também. Acaba sendo pego também. Então, nós devemos partir para esse lado e o consumidor deve ficar sempre atento. Ótimo. E para concluir, qual a sua principal recomendação para o consumidor online e para as empresas que operam no e-commerce visando uma relação mais justa e segura? Bem, a recomendação que eu dou para todo consumidor é tomar sempre muito cuidado. Ter sempre uma atenção na hora de comprar. As compras pela internet, o e-commerce, ele é muito atrativo. Muito tentador. Ele é muito tentador. A doutora, por exemplo, sabe que nós somos vulneráveis tecnicamente. Sabe como? Procura assistir, porque quando a gente está falando de consumidor, tomar cuidado com golpes, recomendações, não sei se a senhora já reparou. Assiste televisão 10 horas da noite. Assiste YouTube 10 horas da noite. Sabe quais são as propagandas, doutora? De comida. Eu não sei porque eu estou dormindo. Está dormindo horário. já essa hora, né? Pois é, mas é comida. Comida. Aparece o cara mordendo um sanduíche daquele conhecido... um fast food, fast né? food da vida. E acaba o consumidor caindo nessa armadilha. Então, a recomendação que eu dou é o consumidor tomar todo o cuidado possível com golpes e práticas abusivas, tá? Praticadas por maus fornecedores
de produtos ou serviços e que façam valer os seus direitos de cidadão mesmo, fazendo valer o que é de direito e o que é fiel na balança para que não sejam prejudicados no futuro. Bom, doutor Mário, o senhor fundou o PROCON aqui de Duque de Caxias. Sim. E quais eram as maiores reclamações na época, os maiores desafios? E comparando com a sua fundação lá em 1991, quais são as mudanças que ocorrem nos dias atuais? Pois não. Em 1991, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990. Um ano depois, eu tive o prazer de, junto de 3 colegas, fundar o PROCON de Duque de Caxias, onde nós tivemos uma aceitação ótima da população, fomos pioneiros na Baixada Fluminense, passamos o know-how do PROCON para muitos municípios, levamos palestras, levamos tudo, porque estava funcionando e funcionou muito bem o PROCON de Duque de Caxias. Vale dizer que eu fiquei durante 13 anos coordenando o PROCON de Duque de Caxias. E realmente foi uma proposta perfeita, uma proposta que atendeu todos os consumidores, que antes, para reclamar de uma geladeira pelo nosso velho Código Civil, a pessoa levava 2 anos para reclamar de uma geladeira. E hoje a gente consegue, em 10 dias, pelo PROCON, resolver esse problema, porque é marcada uma audiência de conciliação, é um processo administrativo, e geralmente a Casa Bahia ou qualquer outra empresa que venda esse tipo de produto, ela vai vir na audiência e vai resolver o problema. Eu falei da geladeira, mas também serve para energia elétrica, serve para todo tipo de produto e serviço que estão à disposição dos consumidores no mercado consumista. Bom, qual foi o caso que chegou no seu escritório que mais marcou o senhor, né, referente a essa relação de consumo, a atuação do direito do consumidor? Você perguntou no meu escritório, no Isso. caso. No meu escritório, o que vem na minha cabeça, nesses anos todos, advogando em função do Código de Defesa do Consumidor, foi uma pessoa que comprou para ela e para a família passagem pela Varig, extinta Varig, e essa passagem, no momento do embarque, ela sumiu. Enfim, a empresa que vendeu para eles, a empresa não emitiu as voucher, que a gente chama hoje também muito, e dessa constância as pessoas perderam a viagem. Era uma viagem de aniversário da criança, de uma das crianças, eles estavam indo para Cancún. Então, nessas alturas, processamos a Varig. Foi emocionante porque a Varig promoveu e acabou dando para a criança, uma festa enorme lá no final do processo. O processo levou 3 anos, mas a Varig se conscientizou e conseguimos ter um respaldo necessário para poder a criança não ser prejudicada como consumidora pelo seu representante legal, que era o pai e a mãe, seus representantes legais, e que acabou com um final feliz. Muito bom. E qual é a ação que trouxe mais retorno para o senhor como advogado? Pelo direito do consumidor, Isso. eu tive alguns processos muito interessantes, muito importantes, mas o que me trouxe mais retorno financeiro e que eu aconselho a todos os advogados ficarem sempre preparados para esse tipo de coisa, foi uma pessoa que estava dentro de um ônibus, e o ônibus era um senhor. Esse ônibus ali na Novo Rio, ele fez uma curva, parece uma coisa muito simples, né? Sim. Mas ele fez uma curva tão forte que esse senhor de 78 anos na época, mais ou menos, ele caiu e bateu com a cabeça e faleceu dentro do ônibus. Nossa. Ele era um consumidor em potencial, que ele tinha seus direitos preservados, e a empresa, que eu não vou, até por questão ética, dizer o nome aqui, porque ela recorreu até o STJ, mas ela perdeu
em todas as instâncias e tiveram que pagar. Esse foi realmente um grito que eu tive de felicidade, porque a indenização foi muito alta. De justiça também, E né? a justiça foi feita, coisa que muita gente não acreditava, né? Mas a justiça foi feita e, graças a Deus, ele foi feliz lá para junto do Nosso Senhor e deixou a família aqui bem amparada. Bom, então, nesse momento final, para a gente poder concluir, qual a sua principal recomendação para o consumidor online e para as empresas que operam no e-commerce visando uma relação mais justa e segura? A recomendação que eu dou, doutora, é exatamente o consumidor, em geral, ele fazer valer o seu direito de cidadão perante a Constituição Federal. Ou seja, tomar cuidado com golpes, tomar cuidado com todas as armadilhas montadas dentro da internet, dentro do e-commerce, dentro do comércio eletrônico, vamos popularizar, para que as pessoas, o consumidor, não seja lesado e levado ao problema de perder dinheiro, de ser completamente Ludibriado aí. ludibriado dentro de uma relação de consumo, tá? Então, eu acho que a minha recomendação principal é essa: muito cuidado com golpes, com sites, com todo tipo de fornecedor que dá muita regalia, muita oportunidade, Muita facilidade ali, muita né? facilidade, muito bem colocado isso, porque são esses que vão te prejudicar. Bom, muito obrigada pela sua participação e esse foi mais um podcast da UAB Duque de Caxias.